Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Leitura para o signo de Escorpião, Sol, Lua, Ascendente Vênus. E vamos ver aqui, escorpianos, como que a energia está para vocês durante esse período. Escorpianos, esta é uma energia que retrata muito o seu magnetismo, as habilidades que você carrega em termos mediúnicos, em termos atrativos. É como se fosse uma fase agora que tudo aquilo que você intencionar acontece para você de uma forma muito natural. Só que é bem diferente quando falamos sobre intenção e um pensar momentâneo, uma fala momentânea. Você pode pensar que você quer uma coisa boa, você pode falar que você quer uma coisa melhor para a sua vida, mas se não tiver uma intenção colocada, seja nesse desejo, nesse sonho, nesse objetivo, a coisa ela meio que não acontece. Então essa energia, ela vai falar a respeito disso, sobre pôr a intenção naquilo que quer. E por intenção também vai pedir a você técnica, tempo, disposição, principalmente se você quer ter isso realizado. Então não é um momento de só pensar e só falar, é um momento de colocar intenção, é um momento de dedicar-se para que as coisas funcionem. Como é uma energia que também fala sobre mediunidade, né, parte psíquica também aqui muito forte, você meio que está em vantagem, escorpiano ou escorpiana, porque você consegue ter uma noção do que pode ou não acontecer caso você venha fazer uma escolha errada. Você vai ter uma noção do que você está lidando ou com quem você está lidando. Só que se você for uma pessoa que só fica falando, ou só fica naquela coisa do pensar constante, nada vai acontecer. Mas se você colocar intenção, né, que intenção vai envolver, como eu falei, dedicação, você vai perceber que as coisas vão fluir de uma maneira muito natural aqui. Com a energia complementar, vem falando a respeito de equilíbrio. E não permitir que a sua natureza seja afetada pela natureza do outro. Pede o equilíbrio. Então você vai perceber que nada vai ser ganho através dos sentimentos desequilibrados, né? De raivas, impulsos, precipitações. Você vai perceber que agir de forma cautelosa e equilibrada sobre as coisas é o que vai funcionar. Só que eu tô captando aqui muito uma coisa de natureza. Você tem a sua natureza e você não deve deixar com que os outros afetem essa natureza ou corrompa ela de alguma forma. Né? Então, não deixar com que o outro talvez te abale emocionalmente, tome muito do seu pensamento, fazendo você se distrair das suas intenções, dos seus objetivos. Porque a energia aqui, ela
vem trazendo para você a possibilidade de você sair de um cenário que você hoje está atualmente, que você não se sente muito confortável. Mas precisa ver da sua parte essa contribuição com a situação também. Então você vai perceber que vai aparecer às vezes ofertas, oportunidades, às vezes acontece alguma coisa para dar uma equilibrada nas coisas. Você vai perceber isso. E aí é um momento que você tem que utilizar isso para melhorar algum sentido aqui na sua vida. E o que está sendo desafiador aqui para você está relacionado com comportamentos externos, né? Fala muito sobre fofocas, mentiras, possível inveja sobre aquilo que você tem, sobre aquilo que você é. E sabemos muito bem que uma energia densa dessa, se ela não for neutralizada de alguma forma, ela tem o poder de interferir na sua energia, na nossa energia, seja o que for. E por isso que fala sobre a intenção. Se você perceber que no seu campo de energia ou a sua natureza está começando a ser invadida de alguma forma, ou o seu espaço, você vai ter que tomar medidas aqui. Né? Então essas medidas podem ser medidas mais sérias. Então assim, tem um ambiente onde existe ali importunação, comentários que não contam ali com a verdade. Não vai adiantar só você ficar falando. Você vai ter que ter provas, você vai ter que tomar uma medida cabível para isso. Existe alguém com inveja, você sente o peso da energia dessa pessoa. Não vai adiantar também você só ficar falando, discutindo. Você vai ter que arrumar formas de se proteger, seja espiritualmente, seja sua energia, seja seu espaço. Isso é muito importante, tá? Porque vai ser desafiador esse tipo de coisa acontecendo aqui. Pessoas falando, pessoas se incomodando com o tipo de vida que você leva. Então vai ser bem desafiador. Mas não é nada que você não consiga lidar pelo fato de você estar com essa energia. Só que realmente tudo depende muito de cada um aqui. Se você se deixar levar, você vai arruinar os seus dias, aonde você poderia ali estar de alguma forma tendo melhoria, você acaba postergando em muita coisa. Como que tá a questão externa aqui para vocês? Muita coisa acontecendo, então vamos lá. Na parte externa, né, que fala assim, as pessoas que você lida, pessoas do seu convívio, pessoas que você trabalha, pessoas que você lida no seu dia a dia. Aqui, essas pessoas, elas notam uma boa comunicação, como se você se comunicasse muito bem, você sempre fosse ali direto ou direto ao ponto. Não existe ali da sua parte, por exemplo, um rodeio, né, para falar aquilo que sente, para falar aquilo que pensa. Notam algum talento, né? Então você pode ser um artista. Digo assim, algum talento que você tem, alguma coisa que você faça, né? Notam algum termo intelectual aqui, então, né, existem essas qualidades. Mas também existe muita cobiça vindo dessas pessoas ou desses ambientes
Existe muita tentação ali, né? Então, por mais que as pessoas percebam que você, escorpiano e escorpião, não tá pra brincadeira, ainda existe alguma coisa ali no meio que tá tentando influenciar ou que de alguma maneira tá tentando criar algum tipo de situação. Porque que realmente fala sobre tentações, cobiça, né? Você pode estar ali numa fase que você está tomando o controle da sua vida, que você está querendo melhorar as coisas, mas pode existir ali alguma coisa te observando ou alguma coisa de fato querendo influenciar, né? Às vezes até por interesse naquilo que você tem. E vocês também podem estar lidando com um casal que é muito assim. Esse casal é um casal que pode passar, por exemplo, assim, parte do dia ou parte da sua noite falando ao seu respeito, né? Falando coisas ruins ao seu respeito ou falando sobre coisas que você tem. Eu não vejo por parte deles que exista ali uma vida feliz, uma vida divertida. Eu vejo assim uma vida muito monótona, uma vida na maioria das vezes ali muito amargurada. E a energia feminina que faz parte desse casal aqui, ou pode ser uma sociedade, é a energia que mais cobiça as coisas que você tem, que mais quer o que você tem. Então, assim, tem que se proteger, tudo bem? Tem boas qualidades sendo vistas, as pessoas não estão vendo vocês muito sociáveis, estão vendo vocês mais sérios, formais, gerando respeito no ambiente, não estão vendo vocês muito comunicativos, tudo bem? Em relação ao seu pensamento, você está buscando agir com maturidade na situação, né? Então, se você lidera um ambiente, você está agindo como um bom líder, uma boa líder. Se você está na sua área profissional, ali você age com discernimento, você age com respeito. Mesmo que você não trabalhe ali diretamente para alguém, por exemplo, no caso você não é um CLT, você não é um PJ, você é uma pessoa, por exemplo, que trabalha autônomo, né? Você tem sua microempresa, o que for, né? Ou você tem seu, vamos dizer assim, você trabalha com as redes sociais. Aqui mostra que você interage como um bom profissional, que as pessoas gostam de trabalhar com você, de desenvolver algum resultado com você ali. Na parte de relações, você sempre está agindo ali, né, de uma forma muito séria. Só tome cuidado para você não se tornar mãe de todos aqui, tudo bem? De você se tornar mãe de todos, começar a fazer as coisas para ajudar as pessoas e daqui a pouco você se sobrecarrega porque você assumiu a relação sozinho, assumiu os compromissos, as responsabilidades sozinho ou sozinha aqui. Na parte de sentimentos, existe muita sensibilidade e, assim, existe aqui a sensibilidade? Existe. Você está sentindo muita coisa ao mesmo tempo. E não é uma coisa só que parte de você. Você está sentindo aquilo que está partindo de fora também. Do outro. Às vezes você sente o que o outro deseja ali para você. Existe muito um sentir intuitivamente aqui.
Então a minha própria intuição, ela demonstra, na maioria das vezes, o que eu estou sentindo, ou como alguém se sente em relação a mim. Mas eu vejo vocês guardando esses sentimentos. Eu não vejo você falando deles. Eu não vejo você tentando explicá-los. Eu vejo apenas você os guardando e você os sentindo na sua totalidade, na sua profundidade, eu diria, mas de uma maneira mais discreta. Então, não mostro uma expressividade emocional aqui. Espiritualmente, muita intuição. Não é só um aspecto intuitivo, mas mostra um início na sua vida espiritual. Então, esse novo início que eu quero dizer, não vai retirar o que você já sabe, tá? Então, assim, esse novo início na sua vida espiritual não vai retirar o que você já sabe. Então, todo o conhecimento que você trouxe até esse exato momento na sua vida, seja pelas religiões que você frequentou ou uma religião em específico, seja por tudo que você aprendeu ao longo da sua vida, isso não vai ser descartado, isso não vai ser rejeitado. Isso vai ser atribuído a essa nova fase. Então, espiritualmente, vocês estão mais intuitivos, mas vocês estão começando... pode ser que exista um desenvolvimento mediúnico aqui acontecendo, né? A descoberta de uma mediunidade, a descoberta de uma vocação nesse sentido espiritual, porque mostra vocês começando algo. Aqui, em algumas ocasiões, tá? Não são para todos, pode haver uma notícia de gravidez. Então, alguém pode estar sonhando com esta criança, como é uma forma de dizer assim, estou chegando, tudo bem? Mas isso aqui também fala do trabalho com as crianças. Então, para alguns aqui existe uma vocação, partindo do seu próprio espírito, de cuidar, trabalhar, proteger, assegurar essas energias de crianças, né, de bebês, alguma coisa nesse sentido. Então pode ser que você desenvolva algum trabalho em breve aqui, tá? Mas a energia espiritual está nesse sentido. Como que você vai lidar com esses desafios? Bom, gostei dessa energia. Então, assim, tem ali pessoas falando, tem ali pessoas rodeando, invejando. Você está bloqueando essa energia. Isso é bom. Você entende perfeitamente que existe ali uma influência, mas você não está agindo de maneira tendenciosa. Você só está bloqueando a má energia, bloqueando de alguma forma. E você pode estar usando métodos para isso, né? Pode ser oração, pode ser pedindo ajuda para alguém também, claro. Mas você está arrumando formas de bloquear. Por exemplo, isso aqui não entra na minha vida, isso aqui não pertence a mim. Se alguém está me enviando alguma coisa, que esse mal fique com outro, mas isso não pertence a mim. Tudo bem? Em relação às pessoas que você vai estar lidando, é como se você estivesse fazendo escolhas agora de o que eu vou seguir, né? O que eu vou permitir aqui para o meu futuro, né? O que eu vou levar comigo para crescer, para diferenciar no meu futuro, e o que eu vou estar deixando para trás. Então, querendo ou não, existe cortes, limpezas aqui. Vocês podem ter pessoas que estão tentando se reaproximar de vocês por causa de algum tipo de insegurança, mas ainda seria interessante você avaliar muito bem, porque essas pessoas que estão tentando se reaproximar, que em algum momento houve um afastamento, elas não mudaram o que elas são,
Elas vão voltar a fazer exatamente o que elas vêm fazendo. Elas têm um padrão, um comportamento delas. Então, pense muito bem se você vai aceitar essa proximidade ou não. Tudo bem? Cuidado também com pessoas que ficam criando situações para chamar sua atenção, para tentar voltar a ter um contato com você, uma amizade com você ou algo nesse sentido. Eles estão mentindo, eles estão blefando, tudo bem? Mas eu vejo vocês fazendo escolhas aqui. Vejo vocês lidando com alguém de Áries, Libra, Gêmeos, Aquário, Capricórnio. Pode haver, não necessariamente eu sinto que seja só essa questão, mas eu vejo vocês lidando com pessoas dessa energia. Pode também retratar a energia de uma figura paterna, um chefe, você pode estar lidando diretamente com um chefe e existe alguma tensão ou desejo entre vocês, tudo bem? Mas existe vocês lidando aqui com essa questão. Em relação ao casal, ou aos dois sócios, ou essas duas pessoas que estão juntas no local, essas pessoas são frias. Então não adianta se impressionar com a frieza deles em uma situação que eles precisariam ser humanos, vamos dizer assim, acolhedores. Tá? Então é uma frieza total. Eu vou citar um exemplo para vocês entenderem. Quando você vai para um procedimento no hospital e aí você é atendido ali ou atendida por uma equipe médica, você espera que o médico ele acolha o seu problema, o problema de quem você levou lá, para ajudar a salvar a vida daquela pessoa, se for numa coisa mais extrema, ou para dar um bom diagnóstico, ou para ajudar. Mas imagine que você chega e a pessoa te trata com certa frieza, como se o que você estivesse sentindo ou pensando não tivesse importância nenhuma. E você fala, como que uma pessoa escolhe fazer isso, né, fazer medicina e tratar o outro assim, tá? Isso é um exemplo, não tô dizendo que vai acontecer isso. Mas eu quero que vocês entendam que para uma situação que você vai ver de maneira muito extrema, você vai ver essas pessoas olhando para isso como, de uma maneira muito fria, como se isso não fosse importante. Tudo bem? Na parte do pensamento vocês vão seguir. Tem passado, tá? Eu sei que às vezes vocês não gostam muito de saber a respeito disso, mas tem alguém do seu passado tentando vir falar com vocês ou tentando arrumar uma forma de chegar até vocês. Pode ser alguém de Libra ou Virgem. Mas assim, eu vejo vocês não dando esse tipo de abertura. Na sua parte emocional, é interessante, porque eu realmente sinto que emocionalmente estão lutando com energias negativas aqui. Né? Lutando para não deixar com que essas energias te atrapalhem. E quando eu falo sobre energia negativa, eu falo do outro, do que os outros ficam fazendo no seu entorno para você. Então veja só. Você não está expressando nenhum tipo de emoção, você está mais discreto ou discreta porque você sabe muito bem como as pessoas são aqui. Você não quer demonstrar fraqueza, você não vai baixar sua guarda aqui. Então você só fica ali intuindo, observando, agindo com estratégia, sabendo das coisas, guardando essas informações, guardando essas coisas, sem dar qualquer tipo de expressividade. Na parte espiritual, realmente esse iniciar seu vai acender algo muito bom. É como se você ganhasse mais fortalecimento, mais energia, mais força, e isso ajudasse você na sua fé. Talvez até ter mais fé. Você pode ter, assim, forças espirituais, entidades se aproximando para te proteger, para cuidar do seu caminho e abrir caminho para você. E em relação aos desafios aqui, eu vejo assim, vocês
rejeitando qualquer tipo de imaturidade. Vocês estão dando alguma finalidade aqui. Para vocês não interessa mais, vocês não querem saber de contato, vocês não querem saber de desculpas, vocês realmente estão dando um fim, estão rejeitando aqui uma situação. Porque você acredita que ou existe alguma imaturidade, ou são pessoas que não têm responsabilidades, negligenciam muitas coisas. E vamos lá, né? Na parte do sentimento aqui, vocês podem estar lidando com alguma energia pisciana ou canceriana, né? Assim, é uma energia que pode não estar agindo de uma maneira correta. Pode ser uma energia que pense algo muito ruim, ou uma energia que esteja com algum tipo de medo, uma energia que pode também estar falando sobre alguma coisa negativa acontecendo aqui entre vocês. Tá? Mas uma pessoa parece estar bem intencionada e uma outra exige assim uma certa maldade. Na parte espiritual, né? Vocês podem estar lidando assim com alguns entes queridos que podem estar tentando ali um contato com vocês para dizer que tá tudo bem, para ajudar vocês a entender alguma situação no momento. Existe alguma questão espiritual entre vocês e alguém de Áries, Leão ou Sagitário? Ou existe uma questão espiritual de fato entre vocês e uma criança, entre vocês e um filho, uma filha, uma coisa especial acontecendo. Na parte do desafio, vocês podem estar lidando com outra energia de Escorpião, onde pode haver essa questão de rejeição, finalidade, tudo bem? Eu sinto que vocês estão assim, com a chave nas mãos aqui. A energia, ela te dá essa possibilidade, se você quer realmente iniciar. É muito importante você manter o equilíbrio, fala sobre cura. Encontros, reuniões acontecendo, que vão ser vão definir muitas coisas aqui para vocês. E por fim, essas energias, né, que estão agindo ali com essa falsidade ou qualquer coisa nesse sentido, mostra vocês, né, mantendo ali um certo silêncio, como se você estivesse ali falando, eu não vou perder meu tempo com isso, eu já iluminei para mim em relação a essa situação. Mas vocês vão perceber que essas energias vão ficar indo e vindo. Elas vão querer ficar falando, volta atrás, daqui a pouco volta uma conversa de novo, volta uma situação de novo, volta uma provocação de novo. Vocês vão perceber isso, porque entenda uma coisa. Eles estão incomodados com a vida que você tem, com como as coisas para você funcionou, talvez. Porque vejam bem, às vezes, para algumas pessoas, algumas coisas acontecem de uma forma diferente, para outras não. Então, às vezes, essa pessoa, ela teve uma dificuldade maior de conseguir as coisas, aonde ela considera ou ela configura que você tem as coisas tudo muito fácil. Mas essa pessoa talvez esqueceu de se perguntar, será que também não houve sofrimento ali? Será que também não houve sacrifício ali? Será que ali não houve uma grande perda? E agora eles estão tendo uma leveza porque eles estão tendo as coisas que eles querem? Então é mais fácil o julgar do que o compreender. É isso, tudo bem? Ok, escorpianos, bom período para vocês. Espero que a leitura tenha os ajudado, tudo bem? Muito obrigada, se cuidem. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.